Muito bem, vamos lá. Vamos começar esse nosso bate-papo. Oi, estamos aqui já. Deixa eu ver aqui, a Jai. Olá, minha amiga. Deixa eu ver se eu convido você aqui. Olá, E aí, menina? tudo bom? Tudo ótimo, tudo ótimo. Como é Já que vou foram? avisar. Ah, Não estou te vendo, hein? A minha tela é preta. por quê? O Peraí. Instagram o Instagram é maluco. Oxente, Você tá me vendo? tô te vendo plenamente. Ah, então tá bom. Plena e glamurosa. Obrigada. Peraí, vamos mexer aqui. Deixa eu ver se mexendo aqui. Peraí. Você entrou pelo convite que eu mandei, né? Foi. Deixa eu ver. Peraí. Mas é estranho isso. Não é não, tem de vez em quando acontece, viu? É. O Instagram tá ficando doido. E deixando nós doidos. Ah, mas não tem problema não. É um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Deixa eu ver aqui. Você quer sair? Eu te mando de novo pra gente tentar? A Não, não Ritinha precisa, já tá aqui. não precisa não. Bora Não? lá. Não. Tá. Boa noite. Olá. Olá, Ritinha. Você tá vendo a gente aí? Dá um oi se estiver vendo aí. Porque nós estamos com a comunicação duvidosa aqui. Vamos lá. Ah, ela tá vendo nós dois. Ó, a Ritinha, então tá ok. Se Ah, você não. então, Então a gente lógico, vai conversando. vamos Eu vou lá. dizer eu vou dizer para você, Jaimara, se você não estiver me vendo, eu continuo a pessoa quase próximo ao Brad Pitt, sabe? Ah, então tá ótimo. E, e aí, menina? Essa doideira aí, hein, dessa NR1 tá deixando o povo danado de preocupado, alguns preocupados, né? Uhum, Alguns preocupados e outros já tentando articular um jeitinho de dar um jeitinho, literalmente. Eu não nunca é? pensei que um assunto desse fosse mexer tanto com estruturas. E mexe, né? E vai mexer. E vai Vai mexer mexer, bastante. Vai mexer vai ser só. bastante. É só o início isso, né, Washington? Aham. Eu tenho, o que que eu tenho ouvido por aí, né? Então, eu tenho muitos conhecidos empresários e naturalmente, muitas pessoas que são colaboradores. O número é bem grande, né? E Uhum, alguns empresários, o que eu tenho ouvido, além daquela preocupação do que essas adequações vão trazer de investimento, né? Eles vão ter que investir, sim. vão ter que despender algum valor para fazer com que a coisa funcione, né? Então, é natural que haja resistência de alguns, né? Outros que têm as empresas mais bem estruturadas, né? São empresários organizados, que o seu negócio é consistente, esses compreendem que terão que se adequar, terão, Sim. terão que fazer as mudanças que forem necessárias para que o seu negócio não sofra é, perdas muito grandes, né? Uhum. Com aplicações de multa, entre outros. Como é que você vê nesse campo? Eu vou dar uma esmiuçada aqui primeiro Hum. em relação
a atuação de outros profissionais que estarão envolvidos nesse mecanismo aí de alterações em relação ao programa de gerenciamento de riscos psicossociais, né? Como é que você vê aí essa possibilidade? Mercado, é sempre assim. Negócio, no mundo capitalista, todo tipo de movimento vai gerar quem vai pagar, vai gerar quem vai ganhar, e no frigir dos ovos, todos vão ganhar. Sim. Porque são adequações necessárias a uma convivência social laboral, né, saudável. A ideia Sim, é essa. E com aí, certeza. nesse campo de outros profissionais que serão necessários para que as empresas se adequem, como é que você vê isso dentro do campo da sua atuação? Bom, dentro do meu campo, eu vejo como uma oportunidade maravilhosa, entendeu? De fazer um processo, Washington, de integração das empresas, né, os empresários com os funcionários, começar a solucionar os problemas, pegar às vezes o início de um fogo dentro de uma empresa, aonde a gente sabe que pode futuramente levar a problemas mais graves, de repente evitar afastamento de um funcionário que às vezes é muito bom, mas devido a vários problemas, que podem ser dentro da empresa como dentro de casa, entendeu? Evita com que esse funcionário seja afastado. Então, ao meu ver, para o meu campo profissional como psicóloga, é uma abertura maravilhosa para os psicólogos que atuam na área realmente empresarial e para os funcionários, como donos de empresa, a oportunidade de qualificar melhor o trabalho, solucionar onde está o problema, entendeu? Fazer uma gestão, vamos colocar, emocional diferente, verificar porque dentro daquele setor, de repente, as pessoas não estão conversando, não estão produzindo, e às vezes a retirada de uma pessoa, a equipe toda se desenvolve, mas não é para prejudicar essa uma, é para realmente verificar o que está acontecendo com ela e, de repente, fazer uma recolocação. Então, a visão do psicólogo na empresa, nesse primeiro momento, eu acredito que vai ser essencial, apesar de ser um trabalho multiprofissional. Envolve várias áreas, cada um dentro do seu espaço, onde todos vão ter que conversar sobre o que está acontecendo. É verdade, é verdade. Primeiro porque quando a gente fala em riscos psicossociais, ele é multifatorial, né? Então, tem uma série de especialidades profissionais que terão que estar participando desse processo, né? Desse rearranjo dentro das organizações para que essas mudanças realmente façam sentido, né? Sim. Então, essa atualização, porque a NR1, agora com o programa de gerenciamento de riscos psicossociais, Uhum. é uma atualização, né? É uma Sim. atualização daquilo que normalmente a gente tem aí na saúde e segurança do trabalho, que são as comissões de prevenção de acidentes, e agora, né, com o que foi atualizado recentemente em relação a assédio, aquela coisa toda, agora sofreu, vamos dizer assim, um upgrade, né, Uhum. na direção de se tentar ter um campo de trabalho, uma organização social do trabalho com mais saúde, com, Sim. vamos dizer, menos riscos, né? Porque é natural que exista riscos. Isso não Sim. tem como, né? Até a própria convivência no dia a dia, sem você fazer nada, nada eu digo dentro de empresa ou qualquer coisa assim, você já está sujeito a riscos, Sim. de várias formas. Mas quando a gente fala de riscos laborais, né, que até então não eram considerados, né, a saúde mental, por exemplo, né, antigamente nem se falava em assédio, não se tinha esse tipo de proteção. Mas Uhum. essa dinâmica fez com que ocorresse essa atualização, né, da NR1. Sim, Falando até mesmo, nisso, pode não, continuar. até mesmo porque, Washington, o número de pessoas afastadas por, vamos colocar, saúde mental está muito grande. Pessoas afastadas com depressão, crises absurdas de ansiedade,
síndrome do pânico, entendeu? É um número que está aumentando muito. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma pessoa afastada por um problema, vamos lá, psiquiátrico, o que acontece? Eu tenho uma pessoa que ela não produz para ela não produz dentro de uma sociedade. Então, eu falo que os riscos, entendeu, são muito grandes. Tem pessoas que conseguem voltar, outras não estão conseguindo. E não porque elas não querem, elas não estão conseguindo desenvolver um processo de interação social, o de voltar para a empresa e ser acolhido. Entendeu? Então, nós temos, de um lado, os empresários que sofrem uma pressão, porque eles precisam da produção para pagar os funcionários. Nós temos os funcionários que têm uma sobrecarga em vários fatores da vida, inclusive no trabalho, que às vezes prejudica o desenvolvimento. Então, é uma situação que realmente, para ser revertida, tem que se olhar com muito carinho no que está acontecendo dentro da empresa, dentro de um setor. Porque a gente tem dois lados e os dois precisam se dar bem, eles precisam conviver. É verdade. E assim, quando a gente fala do programa de gerenciamento, há inicialmente essa preocupação, como nós comentamos anteriormente, né? Há essa preocupação em relação ao custo disso. E o que é interessante agora observar, porque tem muita gente aí, a gente sabe que hoje, com a inteligência artificial, com toda essa facilidade de tecnologia, o que tem de gente oferecendo cartilha de R$ 1,99 Nossa. para implantação da NR1, Uhum. tá assim, absurda, Absurda. né? Tem Tá. de tudo, tem de tudo. Você vai ver o pessoal criando mapinhas, né, mapa mental da NR1 em relação ao programa de gerenciamento, PDFs e PDFs, e tá tudo bem. Isso é interessante, porque essa é uma dinâmica, né? Existe a Sim. possibilidade, existe informação, existe a facilidade no acesso, então isso vai acontecer, de uma forma natural. O que é preocupante e perigoso é aquela questão de que alguns empresários estão, de repente, acreditando que vai comprar uma planilha, vai pôr alguém lá para preencher Uhum. uma planilha para criar documentos, simplesmente criar documentos, aí contrata lá, pede para levar um psicólogo, dar uma palestra uma vez a cada 6 meses e tá achando que isso Imagina. vai resolver. Imagina, tá longe disso. Então, é assim, há uma complexidade, e essa complexidade ela é necessária porque vai demandar uma série de ações, né? Sim. Entendeu? E são essas ações que os empresários eles realmente precisam pensar. Tudo bem, você ter uma estrutura é necessário, mas o principal é verificar aonde está o problema. E isso não é uma planilha, não é um questionário que vai mostrar. Vamos colocar assim, é uma investigação dentro da empresa, entendeu? Aonde se começa a observar o relacionamento dos funcionários, de repente, entre eles, com chefia, como é que está se dando essa dinâmica, como é que eles produzem, não produzem, como é que é a pressão que ambos os lados estão sofrendo, passando. Então, de repente, essa complexidade, ela vai muito mais além do que todo mundo, ou a maioria, vamos colocar assim, está pensando, entendeu? Não é falar, eu estou com problema, pego um atestado de saúde mental, tá, mas o que está acontecendo para você estar com esse problema de saúde? Então, não é só colocar, por exemplo, um psicólogo dentro da empresa fazendo palestra. É importante palestra, só que vai mais além da palestra. Vai realmente verificar aonde está o ponto deficiente ou ponto doente dentro da empresa, aonde se prejudica a dinâmica de um setor inteiro. Então, verificar, qualificar cada profissional lá dentro, que vai desde, como é que eu posso colocar, o funcionário menor para um funcionário maior. Eu já estou falando a nível de cargo. Todos têm que ter a mesma atenção. Sim, todos têm que ter atenção, Washington. Senão não dá certo. Então, o que é interessante é que o próprio nome já deixa claro que não são ações
isoladas que vai atender às normas, Sim. né? Então, não adianta, de repente, esse empresário se preocupar em, entre aspas, atender o programa para evitar as multas, se ele estiver equivocado em relação a como fazer isso. E Uhum. é óbvio que o empresário em si, ele, de repente, ele não é expert em entender como é que esse mecanismo funciona. Ele nem é Sim. obrigado, ele é um empresário. Ele tem ali que Sim. fazer o negócio dele, dar lucro. Ele tem ali um objetivo específico em relação ao negócio. Uhum. Então, dentro desse campo, eu digo isso até porque quando essa norma em específica, a NR1, ela não está excluindo nenhuma empresa, entendeu? Uhum. Então, não é uma norma que é aplicável somente às grandes empresas. E aí, Não. claro, hein, o empresário, na realidade, são acionistas, né, são sócios que já estão acostumados a esse tipo de movimento, mas tem pequenos empresários, pequenos e médios empresários, que estarão obrigados a esse programa em relação à falta de exclusão específica de qualquer atividade como empresarial. Então, a norma Uhum. está abrangendo, ela não está dizendo assim, ó, esse empresário com esse perfil não está obrigado à norma. Não existe essa exclusão, né? Você Então, tendo um funcionário, você já está dentro da normativa. É isso? você exatamente, tendo um funcionário, você já tem algumas obrigações Sim. aí, né? Então, tem algumas pessoas que estão deveras preocupadas, algumas pessoas que nunca tiveram essa preocupação. Ah, eu tenho 2 funcionários. Ah, minha empresa é pequenininha, tem meia dúzia de Não funcionários e importa. tal. Então, começa a se preocupar, esse empregador aí. Ele começa a se Sim. preocupar porque ele vai ter que contratar profissionais para desenvolver esse programa na empresa dele. Sim. Ele vai ter que fazer isso, não vai ter jeito. Óbvio que a norma, vamos dizer assim, tecnicamente, ela foi adiada agora para o ano que vem, né? Em relação à fiscalização e aplicação de multa. Então, ele Sim. tem esse período para se adequar, Com certeza. né? E precisa. E essa adequação, daqui a um ano, ele não vai poder dizer, ah, eu não sabia. Uhum. Ah, eu não tenho ideia como faz. Não, daqui a um ano não, meu amigo. Você tem que começar a pensar nisso agora. Sim. E é interessante, eu acho que a gente já está vendo algumas pessoas, né, pensando, pessoas de RH, empresários. Eu já escutei assim, aquelas coisas que a gente escuta aqui em bastidores, né? Ah, eu coloco um psicólogo dentro da empresa para gerir um problema, então aquele funcionário que tiver com problema, ele vai conversar. Não, não é isso, entendeu? Não é uma situação assim que vai resolver. Ontem eu escutei, poxa, o trabalho da CIPA acabou. Eu falei, agora que o trabalho da CIPA vai começar muito mais forte, entendeu? Porque acrescentou uma questão que por muito tempo foi colocada de lado, não foi dada atenção, entendeu? Então é um trabalho, acho que tem que ser de todos. Você pode ter um funcionário, você pode ter 100 funcionários. A atenção vai ter que ser igual para todos os funcionários que estão lá dentro. Esse suporte, essa orientação, o verificar o que está acontecendo. As pessoas têm dúvida, consultoria, vamos lá pegar pessoas que entendem aquilo que vai ser desenvolvido, o que a sua empresa precisa desenvolver lá dentro. Por isso que as cartilhas, como você colocou, elas são boas, mas eu não posso enfaixar todo mundo do mesmo jeito, porque cada empresa tem uma dinâmica, cada profissional lá dentro trabalha de um jeito, tem uma função, então todos os aspectos psicossociais, eles precisam ser observados e a partir daí trabalhados. Então, é assim, primeiro, ter essa consciência de que é uma normativa que é séria, é uma Muito. normativa que tem como objetivo aliviar, reduzir esses riscos, Sim, porque esses riscos eles são prejudiciais ao Estado como um todo, não é? sim, Não
não é só a empresa, o problema é só da empresa, é só a relação de trabalho, não. Não, porque esse tipo de ocorrência, os riscos psicossociais, eles atingem um outro nível de preocupação, inclusive em relação à própria previdência social, né? Porque isso vai, de alguma forma, aumentar as despesas do Estado em relação ao atendimento das pessoas que estarão expostas e estarão sofrendo de alguma forma, em razão, às vezes, da desatenção da empresa em relação aos funcionários, né? Então, haverá também esse prejuízo que é coletivo. É um prejuízo coletivo. Então, quando você tem danos em relação à atuação do Estado, porque o Estado em si, ele não produz riqueza, ele administra uma sociedade exigindo e cobrando, através dos impostos e dos tributos, o dinheiro que o Estado precisa para fazer a máquina funcionar. Sim. Né? Então, essencialmente, quem produz riqueza é a economia, são os empresários, é a atividade econômica de um país. Eles que produz riqueza. Né? Com certeza. E o Estado, utilizando do seu poder, né? Do seu poder legal, de exigir os tributos, né? Cobrar os impostos, para poder dar conta de administrar a sociedade, é impactada em relação a essas questões que ocorrem dentro do campo das organizações empresariais. Né? Porque é refletido na saúde, e a saúde é uma questão pública. Com certeza. Não tem como. Né? E olha, é assim, tem muita gente, a gente não quer, eu não quero, nem tenho esse objetivo de assustar ninguém em relação a essa questão. Assim, ter o olhar de realidade. Qual é a realidade? Existe uma normativa. Sim. Essa normativa, ela foi aprovada, né? Foi debatida, e isso foi trabalhado para que pudesse ter essa estrutura, atender essas necessidades, e ela está aí. Sim. Ela está aí, e de alguma forma, eu digo, os empresários estarão sujeitos a atender essas questões, né? E assim, essa questão de assustar, não é para assustar, é mais um investimento que, de repente, para o empresário que não tem uma visão a longo prazo, pode ser um custo, para ele pode colocar na balança de custo, mas não é investimento. Sim. Porque quando ele investe para que a sua empresa esteja adequada às normas, e a adequação a essas normas vai trazer um benefício dentro da sua organização, os seus funcionários estarão protegidos, terão um respaldo de atendimento dentro da área da psicologia, né, da organização do trabalho. Sim, pode até criar uma cultura organizacional diferente. Com certeza. Né? E assim, e o que é importante é que ele conheça como que a sua empresa funciona. Ele precisa conhecer o funcionamento da sua empresa. Ele precisa conhecer como é o clima organizacional. Como é que essas coisas acontecem lá entre os seus colaboradores, as equipes de trabalho, os seus gestores. Né? Como que isso está acontecendo? Porque para alguns é produtividade e ponto. Eu não estou preocupado com nada. Está produzindo? Alcançaram as metas? Né? Eu quero resultado, porque eu penso, alguns empresários pensam assim, eu preciso lucro. O lucro é o meu fim. Então, você falou agora um assunto interessante. Eu lucro quando eu tenho um funcionário trabalhando bem, quando ele está satisfeito. Quando eu tenho funcionário que começa a cair doente, entrar com um atestado e até mesmo um afastamento, é um efeito dominó. Porque, digamos que no setor eu tenho 5 pessoas. A primeira se afasta, a sobrecarga vai para 4. Só que dessas 4, acho que alguém vai passar mal.
vai cair para 3. Certo. E eles não fazem a reposição, porque uma hora aquele funcionário vai voltar. Aí fica aquela disputa, precisa de gente, eles ainda estão dando conta, mas aquele que vai voltar, quando volta não está bem, daqui a pouco se afasta de novo. Então, vira uma briga isso, entendeu? Então, isso que você fala de investimento, realmente é investimento de médio a longo prazo. Então, a gente já está falando de prevenção. A partir do momento em que eu entrar com um olhar de prevenção, eu começo sim a ter lucratividade. Quando eu tenho funcionário afastado, eu tenho prejuízo. Funcionário trabalhando, produzindo, eu tenho um bom funcionário, porque o empresário ele ganha e o funcionário ganha. Então eu consigo qualificar o meu trabalho lá dentro, produzindo melhor relação. Que é isso que a gente tem que ver. Não é um resultado de hoje para amanhã. É realmente de médio a longo prazo. E é um médio a longo prazo que, eu vou ser honesta, demorou muito, entendeu? Para eles entenderem que a saúde emocional ela é importante dentro de um setor de trabalho, tanto para o empresário como para o funcionário. Se a pessoa não estiver equilibrada, ela dá prejuízo em várias áreas da vida dela. E quando a gente fala de prejuízo, começa desde um estado a dentro de casa. É verdade. E assim, ainda que... porque eu já escutei também, né? Alguns empresários comentarem, mas como é que a empresa não pode ser responsável pelo estado mental da pessoa? Claro, isso é uma situação. O programa de gerenciamento de riscos, ele não está aqui para... esse mecanismo não é para dizer que todos os problemas mentais serão resolvidos a partir do ambiente de trabalho. Não, porque tem muitos outros fatores. Sim. O que o programa diz nós precisamos criar mecanismos para reduzir os riscos e fazer com que haja menos sofrimento dentro do campo do trabalho, para que haja uma adequação de boas relações, para que haja uma atividade justa em relação força-trabalho e que as pessoas possam, de alguma forma, se sentirem protegidos quando estiverem dentro do seu ambiente de trabalho. Com certeza. Porque o objetivo não é evitar. Claro, tem pessoas que têm uma série de problemas, e às vezes os problemas que fazem com que essa pessoa esteja sofrendo não está só dentro do trabalho. Ele já leva uma carga desse problema para dentro do trabalho. Pode ser um problema familiar, pode ser uma descompensação psíquica, né? Pode ser um problema químico, tem vários. Então, mas quando a empresa tem um programa onde ela gerencia esse movimento dentro das suas atividades, ela com certeza vai ter uma melhoria inclusive até lucro, mas não é o lucro. É assim, quando uma pessoa sente prazer em trabalhar e o fato do trabalho ter essas opções de oferecer esse tipo de proteção, o trabalhador, inclusive, que venha com a carga emocional ruim de fora, dentro da empresa, ele vai mudar, e isso pode mudar a vida dele, e a vida dos colegas ali, naquele ambiente de trabalho, né? Como você falou. E assim, é um programa, né? Não é uma ação específica, não é assim, amanhã a gente faz um encontro, faz uma reunião, bate um papo e faz alguns documentos que eles tiveram esse tipo de atividade. Sim. Não é isso só. É muito mais. Primeiro, muito mais assim, complexo. com certeza. Então, vamos dizer assim, toda empresa precisa ter de partida um diagnóstico inicial. Tem que ser feito um diagnóstico. Como é que está a minha empresa dentro desse campo? Sim. O que está acontecendo? Como é que os meus funcionários, os colaboradores se sentem? Quais são os problemas? Então, esse diagnóstico inicial já vai dar um cenário ali. Sim. Então, esse é o ponto de partida para o desenvolvimento desse programa, né? E o programa em si, ele desenvolvido por tem empresas especializadas em fazer isso, né? Tem pessoas, consultores e tal, especializados em fazer isso.
A NR1, ela dá todos os parâmetros, estabelece lá as obrigações, Uhum. estabelece inclusive as penalidades, né, e assim por diante. Mas o programa, ele é um programa complexo, quer dizer, não pode ser feito de qualquer jeito, porque ele precisa, é como um projeto. Você não vai fazer um projeto Uhum. começando de ponta cabeça. Você primeiro faz um diagnóstico, faz um Sim, mapeamento, porque você precisa ter um mapeamento dos fatores de risco. Quais são, dentro da minha empresa, quais são os fatores que são fatores de risco, levando em consideração o gerenciamento dos riscos psicossociais? Isso é sim, informação. Então, a empresa, a primeira coisa que ela tem que fazer é coletar dados, sim, buscar informações. Quando a empresa tem um departamento de recursos humanos preparado, um departamento preparado, que tenha dados, que tenha informações adequadas, que, que possa trazer e agregar nesse diagnóstico inicial informações suficientes para que esse panorama seja claro, porque o panorama organizacional, o cenário organizacional, ele tem que ser claro. E isso parte da obrigação de se mensurar todos esses elementos que fazem sim. parte, né? Então, olha a importância do departamento pessoal, com todos os seus agentes ali, Sim. e colaborar na estabilização desse programa, Sim. não é? É você descobrir, né, Washington, ou melhor, conhecer quem é aquela pessoa que está trabalhando com você, entendeu? Que eu acredito que com os anos, algumas coisas foram colocadas de lado, entendeu? Quem é o meu funcionário? Qual é o setor dele? O que ele faz? Ele gosta? Ele está qualificado para estar ali? Hoje, às vezes a pessoa ela aceita o emprego porque ela está desesperada para trabalhar e ela pode estar trabalhando num local que ela não gosta, mas às vezes um bom funcionário, será que ele não pode ser transferido para um setor melhor, um setor que tem mais a ver com ele, entendeu? Então, quando você faz esse diagnóstico, você começa a observar tudo que está acontecendo. Por isso, as cartilhas, vou reforçar, a cartilha é importante? Ela é importante, mas esse perfil que você acabou de falar, ele é muito individual de cada empresa. E dentro desse processo de individuação é onde vai se desenvolver o trabalho necessário para aquela equipe que está ali dentro. Então é assim, existem etapas. Se você pensar no atendimento à NR1, existem etapas no programa. Então, e seria mais ou menos assim, bem simplório, falando isso de uma maneira bem simplória. Diagnóstico inicial. Então, esse programa ele tem que estabelecer e aí Uhum. desenvolver essa pesquisa através de um diagnóstico inicial, né? Sim, Aplicando aí pesquisas de clima organizacional, entrevistas individuais, né? Onde possa se detectar sinais de estresse, fadiga que esteja ocorrendo dentro desses grupos de trabalho, análise dos indicadores do absenteísmo, né? Essa questão da rotatividade. Tem empresa que não para nossa, funcionário, né? nossa, isso é Isso péssimo. tem um custo absurdo para a empresa. Sim, É um custo absurdo. E, às vezes, a própria empresa não desenvolveu mecanismos para saber por que, que isso está acontecendo. Por que, que eu tenho essa rotatividade tão grande? Né? O que ocorre para que eu tenha funcionários que trabalham um dia, 2 dias, no terceiro dia ele já tem um problema, ele se afasta, aí naquela mesma equipe de trabalho, 2, 3 não conseguem se entender, há uma série de sim, problemas. Então, se a empresa não se colocar a analisar, a avaliar o que está acontecendo dentro da sua organização, em relação aos grupos de trabalho, em relação à liderança, né, em relação às chefias. Então, o que, que ele vai fazer? Esse é o segundo tópico. Ele faz um mapeamento dos fatores de risco. Quais são os uhum, fatores de riscos? E aí ele vai entender que, às vezes, é a carga de trabalho excessiva, né? Essa sim, coisa de
Ué, tem empresa, isso eu vivenciei, presenciei muito, tá? O funcionário trabalha a sua carga normal, mas ele está sempre sendo obrigado a fazer as horas extras, por exemplo. Sim, E conheço ele também. vai, ele vai se colocando nisso, ele vai fazendo as horas extras, vai, mas chega uma hora que às vezes ele não tem condição, ele tem outros compromissos, ele tem filhos, ele tem uma série de responsabilidades em relação à sua própria vida fora da empresa, e quando ele diz não, ele é perseguido. Sim, é isso E mesmo. aí, às vezes, o empresário, aquele que está lá, ele não sabe que isso está acontecendo, porque ele confia o quê? Ele confia nas suas equipes, ele confia nos seus líderes. É aquela E acha que. brincadeira. Tá todo mundo dando conta. Não, tá tranquilo, tá dando conta, tá tranquilo, tá dando conta. Você ainda fala de problemas, às vezes, de compromissos externos. E quando o corpo entra numa estafa, entendeu? Que ele começa a falhar. Ele começa a ter péssimas noites de sono, alimentação ruim, entendeu? Então, aí quando ele fala o não, é um problema. E ainda, eu acho que tem outro problema. A hora extra, se ela é paga em dinheiro, ela passa a ser ela paga a complementar realmente o salário. Então a pessoa ela continua fazendo, porque se ela ficar sem aquele valor, ela fica no prejuízo, porque ela conta aquilo de lá como se fosse algo fixo. Então isso é uma bola de neve absurda. E aonde começam a entrar os choques, entendeu? E aí o funcionário com essa carga, porque acaba sendo uma carga excessiva, né? Sim. E essa carga excessiva, ele sente no corpo e certamente vai atuar no psicológico dele, né? Uhum, com Que são vários certeza. fatores. E às vezes a empresa, ela não. É claro que buscando o seu objetivo, que o objetivo de qualquer empresa é lucro. A gente Sim. sabe disso, mas o lucro não pode ser a qualquer preço. Então essa Uhum. NR1 está dizendo assim: a gente sabe que é empresa, que é negócio, que é um capitalismo e as empresas, para terem sentido de existir, elas precisam ter lucro. Mas isso não pode ser de qualquer jeito. Sim, Não é? tem que ser tem que ter planejamento, organização, gestão de tempo, entendeu? Porque a gente fala, envolve tanta coisa É. que não dá para a gente se focar apenas, é só uma, não. É um negócio muito mais complexo do que eu acho que acredito que muitas pessoas estão pensando ou imaginando. Porque de vez em quando eu acho que a gente vê, por exemplo, uma gerência, uma chefia, que está com um quadro de estresse tão alto que ele descarrega em cima do próprio funcionário que está acontecendo todas as cobranças. Então, vai caindo. Então, um é cobrado, outro é cobrado, aí aqui a ponta estoura. Quando estoura, o menor fica mais doente, com mais facilidade, entendeu? Porque a carga em cima dele, emocional, é muito grande, entendeu? E isso vai indo de uma forma tão absurda, entendeu? Que é onde a gente tem o maior número de afastamentos hoje, a gente sabe pelo INSS, voltados à saúde mental, entendeu? Porque as pressões, não é porque as pessoas são fracas, elas não estão conseguindo sair desse mundo que elas entraram da doença emocional. É muito difícil mesmo. É. Então, olha, dica básica para você que sabe que vai ter que implementar, né? O programa ele deve ter um diagnóstico inicial. Então você precisa apurar, levantar dados, né? E tem várias formas de fazer isso. Você precisa de informação, você precisa saber o que está acontecendo. Então, assim, esse grupo de trabalho, porque normalmente vai ser estabelecido um grupo de trabalho, né, com vários profissionais, com atuação e participação dos funcionários, né, das gerências, profissionais especializados. Então, é um grupo de Sim, trabalho. Não vai ter uma pessoa só para fazer isso, né? Aí, o segundo passo, o que ele vai fazer? Ele precisa fazer, a empresa precisa fazer um mapeamento dos fatores de risco, né, para saber exatamente aonde é que, de repente, tem riscos, onde é que estão os riscos e dimensionar o potencial desses riscos, né? A carga de trabalho excessivo, turnos longos e trabalho noturno, né? Baixo reconhecimento profissional, a falta de valorização, entre aspas, né? Do colaborador.
o ambiente, né? Como que é esse ambiente de trabalho? É um ambiente Uhum. saudável, salutar? É um ambiente ruidoso? É desgastante? E o que que se pode fazer em relação a isso? Sim. Então, depois do diagnóstico, né, e do mapeamento dos fatores de riscos, o que que vai se fazer? São ações preventivas e corretivas, Sim. né? Isso mesmo. Não tem por onde sair. Eu acho que essa é a base, entendeu? Para a gente começar a pensar numa estruturação das empresas, tá? Para que elas forneçam o melhor para aquele funcionário e para que o funcionário também aproveite tudo o que está acontecendo. Eu peguei um dado agora aqui, olha que curioso. O INSS, no ano de 2024, ele recebeu solicitações de afastamento por transtornos de saúde mental 472 mil solicitações, isso no ano passado. Olha a gravidade da situação, entendeu? Boas Sim. pessoas, sabe? Eu falo que são capacidades, pessoas com, sabe, plena idade de produzir, de criar, de atingir os sonhos, seus objetivos afastadas. Então, eu falo que é uma situação delicada, mas eu acredito que um programa dentro da empresa bem estruturado, todos vão sair na vantagem. E é isso Com que certeza. tem que ser pensado. Então, nessa sequência, é isso aí. Ações preventivas e Sim, corretivas, não com é? certeza. Então, tendo um mapeamento, é mais fácil desenvolver um programa para trabalhar ações preventivas. E com esse mapeamento, você tendo os pontos onde as falhas estão acontecendo, você vai buscar as ações para corrigir o que está Sim, acontecendo. E como é sim, que se faz isso dentro de um programa? Treinamento de líderes, implementação de rodízio de turnos, criação de espaços de descanso, incentivo e prática de atividades físicas. com Então, certeza. são várias ações que precisam fazer parte do programa de gerenciamento de riscos, né? Uhum. Que por... E é óbvio que, então, nessa fase, nas ações preventivas e corretivas, não pode simplesmente você achar que vai fazer ali o que aquela equipe achou que pode ser feito, mas e a continuidade? Sim, E o monitoramento disso? Isso é a quarta fase. É é. monitoramento e avaliação. As ações Uhum. foram suficientes? Houve resultados que realmente justificam? Né? Aquelas ações corretivas corrigiram efetivamente aquelas questões, aqueles Sim. problemas? As ações preventivas aliviaram, não é? Uhum. Diminuíram a existência de riscos pós-treinamentos, pós-implementação de novas formas de rodízio de turno. Então, é necessário o quê? Monitorar e Sim. avaliar essas ações. Com certeza. Porque se você não faz isso, você vai cair de novo para estaca zero. Então, é um Exatamente. processo direto, é o ano inteiro. É Concordo, contínuo. Washington, com as palestras. Eu acho que as palestras, elas são uma boa orientação e às vezes alguém se identifica com alguma questão ali que foi levantada. Não só, não é crítica a quem estiver ouvindo que eu vou fazer, não é só fazer o movimento Outubro Rosa, Novembro Amarelo, setembro, que é a prevenção do suicídio. Gente, tudo bem, tem que ter, tem que ser falado, concordo. Só que é muito mais do que isso. Entendeu? Às vezes aquele funcionário, aquela equipe precisa ser ouvida. Entendeu? Ela precisa entrar em sintonia com a liderança que ela tem. Então, eu falo que é um trabalho tão lindo, entendeu? Porque sempre vai entrar uma pessoa nova que ela precisa ser acolhida, compreendida e saber o que ela vai desenvolver ali dentro. Tem aquele que vai sair, ou porque deu tempo dele, ou porque teve uma melhor proposta, não importa. Mas a gente sabe que a empresa ela nunca vai ser estática quando a gente fala de pessoas. Ela sempre vai estar numa rotação. Agora, o que não pode é realmente funcionário que entra e sai, entra e sai, entra e sai. O que está acontecendo? Isso precisa ser identificado e trabalhado, porque uma empresa que trabalha desse jeito, ela não está qualificando nem a ela e nem os funcionários dela. Então, a chance dela
ter prejuízos no futuro é muito grande. Então, ó, só para lembrar, a NR1 não exclui nenhuma categoria diferenciada de empresa. E você tem, a partir de um funcionário, você tecnicamente já está obrigado ao plano de gerenciamento de riscos. Você Sim. já está sujeito às penalidades estabelecidas lá na NR28, inclusive, que elas vão se complementando, né, em relação ao não atendimento à NR1. Né? Então, é uma preocupação. Claro, há uma, vamos dizer assim, uma simplicidade quando você tem um número de funcionários pequenos, porque tudo acontece de maneira mais informal. É mais fácil que essa demanda seja atendida do que uma empresa que tem 50, 100, 200, 300, né? E mais funcionários. E não Sim. interessa, olha só, hein? A gente precisa estar muito atento a isso. A gente sabe que hoje, diante de toda a tecnologia, nós temos empresas que praticamente atuam no virtual, né? Em home, não é? Muita gente trabalhando home office e muitas empresas que são no ambiente digital. Essas empresas, porque não há distinção, essas empresas também estarão sujeitas à NR1, Sim. não é? E é óbvio que elas terão também que criar, implementar um programa de gerenciamento de riscos psicossociais. Com certeza. Uma coisa, claro, é uma empresa é uma indústria que é diferente, porque tem uma série de outros fatores de riscos, não é? E é diferente de uma empresa prestadora de serviços, né? Então, existem as diferenças em razão da atividade da empresa, mas essas diferenças não excluem a obrigatoriedade ao atendimento da NR1. Né? Então. Então, basicamente as mesmas, vamos dizer assim, as mesmas preocupações. Diagnóstico inicial, mapeamento de fatores de riscos, ações preventivas. Eu estou simplificando assim, né? Uma simplificação, tá? E uma coisa que é interessante aqui é a gente comentar que nessas ações preventivas e corretivas, olha só, e aí é um campo muito interessante para a psicologia, treinamento em inteligência emocional. Sim. Porque quando esse ser humano, esse colaborador, colaboradora, ela aprende a gerenciar o seu movimento emocional, certamente terão resultados positivos dentro da empresa. Sim, com certeza. E aí entra o papel, atualmente, né, de psicólogos e entre outros profissionais que poderão estar dentro dessas empresas desenvolvendo esse trabalho. E assim, né, não adianta a gente fazer uma palestra, a pessoa senta lá, fica 40 minutos escutando sobre inteligência emocional e depois vai para o ambiente de trabalho tomar chicotada, né? Então não adianta. Isso não adianta. Então, quando eu coloquei lá no convite, né, NR1, empresários, cuidados, você pode se lascar e pode mesmo. Pode mesmo, não só em relação ao não acatamento, né, mas em relação a continuar fazendo coisas que agora estão sendo monitoradas. E olha, passando essa fase agora de implantação, né, de preparação, o Ministério do Trabalho vai estar acompanhando as suas ações. Então. E hoje já é muito mais fácil monitorar e ter índice e trazer estatísticas para ir lá atuar a empresa. Porque hoje todas as informações estão integradas. Esse que é o grande problema, ou grande solução, entendeu? Vai de como cada empresário, nesse caso, ele vai sentir ou observar ou vai trabalhar o ambiente que ele está. Então, esse processo de adequação, eles vão ter praticamente um ano
para se adequar a todo esse processo, entendeu? E realmente trabalhar em prol desse funcionário, porque para uma empresa funcionar, ele vai precisar daquele funcionário produzindo. Então, ali é uma troca. Eu falo o tempo todo que tem que ter. E quando você fala, Washington, de inteligência emocional, as pessoas têm que entender, inteligência emocional não é um curso de final de semana. Ele é um processo, entendeu? Ele é uma fase, e eu falo que é uma eterna fase, aonde todos os dias você aprende, você se interage, você aprende a se escutar, entendeu? Aprende a entender o ambiente que está à sua volta. Então, eu falo que essa parte da inteligência emocional é a parte mais gostosa que se tem para realmente trabalhar dentro de uma empresa. Mas, para isso, os funcionários também precisam estar dispostos a entender que essa mudança vai ajudá-los em todas as áreas da vida deles, né? E uma coisa que é interessante, né, que por mais que as pessoas, as empresas busquem fazer isso, mas é sempre um grande problema. Então é assim, quando a gente fala em ações preventivas e corretivas, um dos tópicos que eu acho extremamente interessante é a comunicação interna. É como Sim. a empresa está se comunicando. Porque, assim, olha só que interessante, né? Muitas vezes a empresa tem todo um departamento de marketing, tem todo um departamento de comunicação social, vamos dizer assim, profissionais da área de jornalismo, de imprensa, que fazem as ações e colocam nas mídias a imagem da empresa. E às vezes essas empresas, elas pecam porque não criam um sistema, um mecanismo de melhoria da própria comunicação interna, Sim. não é? Que são os colaboradores, um sistema de comunicação ali que algumas empresas colocam e os funcionários têm medo de falar, têm medo de se comunicar, porque tem uma chefia que não olha adequadamente para a necessidade que o funcionário tem dentro desse ambiente de comunicação. Às vezes a comunicação entre o colaborador e o departamento pessoal, por exemplo, a pessoa não consegue chegar no departamento pessoal. Não tem ninguém Então, dentro do departamento pessoal que esteja aberto a ouvir essa pessoa. então eu posso contar um caso? Claro, só não Conheci, vamos entregar nomes aqui, hein? com certeza. Conheci uma pessoa que resolveu, acho que é o setor da empresa se chama aquele compliance, né? Foi Compliance. foi conversar no setor desse compliance devido a algo que estava ocorrendo dentro do local dele de trabalho. Adivinha o que aconteceu? Ele foi mandado embora. O setor Porque é uma... do acolhimento, Austin. A empresa abriu. Quando vocês tiverem algum problema, vocês vão lá, vão conversar, porque a gente vai gerir, vai fazer. A pessoa foi buscar um help e o help foi uma carta de demissão. Olha o absurdo. Só que o que acontece? Veja bem, aí é para o empresário se preocupar mesmo, mesmo, tá? Porque esse tipo de conduta não adianta, diante dessa NR1 agora, não vai adiantar a empresa depois, diante de uma reclamação trabalhista, falar, não, mas foi uma falha do departamento, esquece. E o grande problema né, a partir da obrigatoriedade da implantação de um programa de gestão de riscos psicossociais, acontecer de monitorar-se esse tipo de ocorrência por 2 vezes, 3 vezes, e aí, numa reclamação trabalhista, onde tiver 2, 3 funcionários com o mesmo tipo de reclamação, automaticamente vai acender uma luzinha amarela lá no Ministério do Trabalho, a fiscalização vai lá saber o que vocês estão fazendo em relação a isso. Com certeza. Né? E precisa. E precisa. Tá certíssimo. É preciso, porque, infelizmente, em algumas empresas, só quando dói no bolso é que eles percebem a seriedade do problema. Não é? E agora, não é só
em relação ao custo que vai ter a pagar alguma verba indenizatória para aquele funcionário. Não, não é só isso. Você sabe o que pode acontecer? Diante de algumas reclamações, o Ministério do Trabalho constata a falta de atendimento ao programa de gerenciamento, isso, e depois ela vai, inclusive, tendo todo o direito de avaliar a fala dos funcionários colaboradores. Depois disso, isso pode gerar, sabe o quê? Uma ação de indenização por danos morais coletivo. Coletivo. Aí vai ficar caro. Aí vai ficar caro. Então, com certeza. Às vezes, assim, tem empresário que não tem essa visão. Quando vier a gente resolve o problema. Não é assim? Mas dessa vez, Washington, dessa vez, a hora que vier resolve, dessa vez não vai adiantar. Aquele que estiver com essa linha de pensamento, eu falo que ele vai estar bem mal na fita, porque o buraco é mais embaixo nesse caso. Porque aí o prejuízo para a empresa dele vai ser muito maior do que ele imagina. É um trabalho realmente. Vai ter que ter um investimento, mas é de médio a longo prazo que ele vai começar a sentir que a empresa dele está diferente. Entendeu? Porque se ele for esperar, quando acontecer a gente corre, é melhor começar a correr agora, porque a coisa não vai ficar boa. E outra, hoje as pessoas têm acesso aqui à internet, elas sabem buscar informações, elas têm orientação. Então você viu que o negócio vai longe, né? Então todo mundo tem que se blindar de alguma forma, e quando eu falo blindagem, não é aquela coisa que eu não aceito em uma informação, mas é fazer o correto para que os resultados sejam realmente positivos. Assim, claro que não é tão simples quanto isso, porque isso vai demandar uma série de recursos, uma série de adaptações, mas para o empresário sério, o empresário que tem essa preocupação, eu não, assim, a minha fala aqui não é para as grandes empresas multinacionais, nada disso, porque eles certamente já estão dentro já tem esse programa, já tem esse movimento lá, não é? Sim. Porque um mecanismo de funcionamento é outro. Eu estou dizendo isso para as pequenas, médias empresas com seus de 1, 2, 3, até, sei lá, 30, 20, 30 funcionários. Não, você não se desespere, não é isso. O nosso objetivo não é fazer com que você fique desesperado. É fazer com que você tenha consciência que você vai ter que implementar um programa de gestão de riscos dentro da sua empresa, de forma que seja atuante com profissionais, que profissionais estejam fazendo esse trabalho para você, mas não é para desesperar. Porque, assim, de forma bem simplificada, o que você vai ter que fazer? Primeiro, diagnóstico inicial, mapeamento dos fatores. Depois que você mapear os fatores, você vai ter que desenvolver ações que são ações corretivas e preventivas. Sim. Depois que você fizer isso, você vai monitorar e avaliar tudo o que está acontecendo. Só que isso não é assim, puxa, foi legal, gostei. Não. Você tem que ter um plano, você tem que ter planilhas, você tem que documentar todas as ações que você fizer. Você tem que documentar, apresentar o diagnóstico de funcionamento da empresa, apresentar onde vocês apuraram os problemas, não é? Quais foram as ações, e tudo isso documentado. Sim. Tá? E se preparem para contratar, eventualmente, um auditor externo para verificar se vocês estão fazendo direito o negócio direito, se o programa está sendo bem gerenciado, Sim. se a análise dos resultados estão coerentes com as ações. Então, vocês têm a necessidade de ter uma auditoria interna para acompanhar a implantação do programa e a continuidade,
E vocês vão ter que ter um auditor externo, que é a dupla validação, para Sim. documentar e fazer essa, para até trazer, porque dentro da empresa, às vezes, por uma série de fatores, não preciso nem dizer, claro, por medo, por uma questão financeira, as coisas podem andar não como deveriam ser, mas para atender a satisfação do empresário, e aí vem um auditor externo e ele vai apurar ali e fala, olha, aqui não está legal, isso aqui não está adequado, né? Essa documentação é uma documentação que não está trazendo segurança em relação ao que foi feito mesmo ou não. Então, isso é uma preocupação que deve ter. Não desespere, apenas seja sério. Sim, e tem dúvida, procura, entendeu? Quem pode orientar, ajudar a estruturar, entendeu? É não fazer, né, Washington, de qualquer jeito. É realmente focar naquilo que vai ser importante para o benefício de todos. Então, eu falo que é um programa que ele é bilateral, porque é para todos, ele não é unilateral. Como muitas vezes a gente escuta, esse programa é bom para o empresário, esse programa só é bom para o funcionário. Não. Ele é um programa para os dois lados ao mesmo tempo. E isso tem que ser compreendido por todos. Não como medo, você colocou muito bem, mas para falar, poxa, a minha empresa pode crescer, pode se desenvolver muito mais. A partir do momento que ele entende o que está acontecendo, qual é a área mais tensa da sua empresa, qual é aquele funcionário que precisa ser ouvido, acolhido, o que de repente acontece num, sei lá, no dia a dia ali dentro, por que tem dia que está melhor, tem dia que está pior, o que acontece afinal de contas? Porque assim, a gente sabe que não é fácil administrar uma empresa, não é fácil às vezes conviver com pessoas dentro de um local de trabalho onde cada uma tem uma ideia, uma forma de pensar, de agir, mas todos têm um objetivo, o ficar bem. E eu acho que esse tem que ser o principal foco. Minha amiga, assim, a gente já falou um pouquinho. Não a nossa intenção não é exaurir o tema, é impossível, né? Nem Em dá. uma hora exaurir um tema com essa complexidade, mas apenas para fazer com que seja acendida uma luzinha amarela aí em relação aos empresários e em relação aos colaboradores, né? Sim. Que certamente, às vezes, não tem acesso à informação interna e quando, como você mesmo falou, quando vai buscar um apoio, um auxílio, eles são discriminados, eles são afastados, eles correm o risco de ser demitidos e assim por diante. Então, a empresa, alguns colaboradores têm medo, eles não se abrem, eles Sim. sofrem calado ali, vão suportando até o momento em que o seu corpo dá o tilt lá. Ele não quer nem sair de casa para ir trabalhar, é o desespero total, Então, não aí é? você tem prejuízo aonde? Você não tem só o prejuízo dentro da empresa, você tem dentro da tua casa. Olha o Total. absurdo. É total, porque assim, não é, se fosse unilateral, mais uma vez, o unilateral ele não funciona. A falha de um lado é o prejuízo por todos os lados. Então, a gente tem que pensar nas pessoas, e quando eu falo pessoas, Washington, eu estou colocando pessoas, empresários, estou colocando funcionários. Quando eles não estão bem, prejuízo é geral. Afastamento da família, doença, que chega com muita facilidade, entendeu? Às vezes, sabe, o afastamento social, a família não sabe como lidar com aquela situação. Quando ele volta para a empresa, ele é às vezes colocado de lá, cuidado com aquele, entendeu? Tem outro, eu e os meus causos, né? Se deixar que eu vou ficar contando o caso a noite toda. Eu conheci uma pessoa que ela trabalhava numa empresa e ele dava, como é que se fosse, umas instruções, né? Tinha que dar, não era aula, ele tinha que dar um direcionamento. Ninguém queria ficar com essa pessoa, porque o apelido dele é assim, não, o maluco chegou. Maluco era um dos melhores funcionários lá de dentro. Eu falo, eu tive a honra de fazer um trabalho lindo com essa pessoa, entendeu? Mas ninguém queria, não, o maluco chegou, o louco chegou. Gente, isso não é loucura. A pessoa está precisando de auxílio, e o auxílio todos podem dar, entendeu? Uma palavra boa, um esticar de mão, mas isso começa por onde? Tem que começar do maior para chegar no menor. Não adianta só eu falar para o menor fazer esse movimento, porque às vezes a sobrecarga dele ali está muito grande e ele se perde. É verdade.
nós vamos caminhando aqui para encerrar essa nossa conversa. De qualquer maneira, é importante que o que chegue a essas pessoas em relação à NR1 é que é um mecanismo, e é um mecanismo legal, para mudar o cenário que nós temos hoje em relação a afastamentos por problemas de saúde mental, por falta de atenção adequada da empresa, em relação à perspectiva de vida dos funcionários, dos colaboradores, que alguns até se desestimulam e perdem o próprio propósito de existência em relação de um problema de mal administrado dentro da organização onde ele trabalha. Sim. Então, é sério, é possível fazer essa adequação, mas vai envolver uma série de profissionais, uma série de ações que terão que acontecer paulatinamente. Então, olha, você vai ter pelo menos quase um ano para essa adequação, para se preparar. Certamente no mercado tem muitos profissionais prontos para ajudar. Então esteja atento a atender às normas. Não adianta ficar reclamando e resistindo, porque, como eu disse lá no cartaz, você pode se lascar enquanto empresário, porque o negócio é forte, tá? Mas faça o seu melhor enquanto empresário. Leve a sério, reconheça o valor das pessoas na sua organização. Dê valor aos trabalhadores, não é dar valor assim, eu reconheço o seu valor, vou te dar um bônus. Não é isso. Às vezes não é o bônus que vai fazer diferença. É o acolhimento, é uma empresa organizada, né, com uma boa estrutura, com profissionais de apoio e suporte, uma rede de colaboradores que se entendam, que tenham um sistema de comunicação sem punição, que eles tenham essa liberdade de poder falar sobre os problemas sem esse risco de serem demitidos, como comentou a Jai agora. Então estejam atentos a isso. Jai, eu vou pedir para você falar um pouquinho, colocar aí as suas considerações, para a gente fechar esse pacote aqui e deixar isso à disposição de quem quiser ouvir no futuro. Bom, o que eu tenho para falar para vocês, que saúde mental, equilíbrio, eu falo que isso a gente leva para todas as áreas da nossa vida. Quando nós vamos trabalhar numa empresa, temos que ter a consciência que vamos ter várias cabeças ali dentro, então temos que aprender a respeitar o ponto de vista do outro, mesmo que não seja, que não bata com o seu, que não importa o que você desenvolva, seja o melhor naquilo que você faz. E para os empresários grandes, pequenos, não importa. Olhem a empresa de vocês não só como uma lucratividade, mas como algo de respeito, de carinho, e que realmente vai levar sonhos e esperança para muitas pessoas. Acreditem no potencial de vocês, tem muita gente boa no mercado, não existe um trabalho isolado, gente, ele é multiprofissional. Então, aproveitem essa oportunidade de qualificar e quantificar aquilo que você tem hoje em mãos. É isso aí. Minha amiga, obrigado do coração. Você sempre à disposição, sempre querendo fazer alguma transformação, querendo ajudar as pessoas, sempre nesse seu papel de acolhedora, que você é acima de tudo. Obrigada. Além de uma profissional assim da psicologia, uma profissional com competências assim incríveis, que eu tiro o chapéu, muito embora eu esteja sem chapéu, né? Não posso dizer que me arrepia os cabelos, porque o cabelo aqui não tem. Então, na realidade, assim, para mim é um prazer muito grande poder trocar essa ideia contigo, conversar um pouquinho e a gente, eventualmente, deixar à disposição essa nossa conversa para as pessoas, né? Mas é isso, olha, aproveitem, como a Jai falou, é uma oportunidade que, embora seja uma imposição legal,
Mas se você for um empresário inteligente, pode ser a grande oportunidade para você fazer com que a sua empresa seja uma das empresas que as pessoas queiram trabalhar. E quando as pessoas querem trabalhar numa empresa, têm prazer, se sentem orgulhosas de trabalhar numa empresa, com certeza a empresa vai fazer sucesso. Uhum. E o sucesso, né, pode ser uma boa imagem e certamente resultados financeiros que possa atender às expectativas da empresa. Com Tá bom? certeza. Muito obrigado. Vai, Bem, até o nosso próximo encontro e vamos até. nos falando. Tá Com bom? certeza. Gente, um Grande beijo a beijo. todos. Obrigado, gente, que esteve aí nos acompanhando. E depois, com um tempinho, quando tiverem, assistam aí, que a gente vai tentar disponibilizar esse material para vocês. Tá bom? Beijo. Bye, bye. Tchau, tchau.